Eu sou o professor Paulo Rangel Rios, da Universidade Federal Fluminense. Vamos continuar então com essa parte de termodinâmica e estatística. Hoje nós vamos falar sobre gás cristalino com interações. Então, vamos falar gás cristalino ideal com lacunas sem interação, que foi visto no vídeo passado. Vamos só dar uma relembrada. Gás cristalinos com lacunas com interação. Agora, além da energia de ligação, eu vou ter uma energia de interação que vai, vamos dizer, vai ser preferencial, vamos dizer, vai haver mais interação entre duas moléculas do que uma molécula e uma lacuna, entre uma lacuna e uma lacuna. Então, o número de interações ele vai depender da configuração, nós vamos ver. Inter-relação entre número de pares, número de configurações não aleatórias, função de partição e a importância do formalismo. Então, aqui nós temos, só para lembrar, o gás ideal com lacunas sem interação, né? Nós vimos que essa foi a primeira, claro que não é isso, tem algumas correções, mas só para lembrar da onde a gente saiu. Aqui nós temos que o número de interações, o gás cristalino com interações, nós podemos pensar que há uma energia de interação que depende da natureza da ligação. Por exemplo, seriam locais ocupados por uma partícula, vamos dizer, um átomo. Então, há interação entre esses átomos. Essa interação pode ser positiva, vamos dizer, os átomos vão tender a se agrupar juntos, né? Então, temos dois átomos vizinhos. 0,1 é a interação entre a lacuna vizinha a um átomo. E aqui, pares, duas lacunas vizinhas. Tá certo? Então, essas interações, esses números não são independentes, como nós vamos ver. Geometricamente, é claro, né? Nós não podemos ter o número que a gente quiser de cada um, porque nós temos fronteiras aqui. E a energia de interação pode ser escrita como produto de, por exemplo, N1 por uma energia média W. Certo? Isso vai ficar mais claro depois. No início parece meio misterioso, mas vai ficar mais claro. Então, aqui nós temos M sítios cristalinos, por exemplo, 20, nesse exemplo gráfico, em 2D, N átomos, 9 átomos, né? E o N1, 01 e 00 dependem da configuração. O que acontece? Para essa configuração, para esse arranjo dos 9 átomos, eu tenho N1 igual a 4. Já se eu arranjar os átomos dessa maneira, eu tenho N1 igual a 6. Eu representei aqui as ligações duplas, né, entre os 1 para mostrar que elas são diferentes. Veja, a configuração não é aleatória como no gás cristalino ideal, por causa da interação. Quer dizer, se eu tenho uma interação entre os átomos, entre átomos e lacunas, ou entre lacunas e lacunas que não for a mesma, eu vou ter uma tendência, por exemplo, a agrupar lacunas, uma tendência a ordenar, enfim, depende do valor dessas energias de interação. Então, o número de pares que eu calculo depende da configuração espacial dos átomos e das lacunas. Aqui, então, temos uma inter-relação entre o N1, N01 e N00. Temos sítios cristalinos. C é o número de vizinhos, ali no 2D era 4, mas pode ser qualquer tipo de rede, né? Dependendo da rede vai ter um número de vizinhos. Então, Cn, N é o número de átomos, é 2 vezes 1 mais 0,1 é o número de sítios ocupados, tá certo? N1 é o número de ligações, 1. Então, 2 vezes o número de ligações são o número de átomos que estão aqui, mais o número de átomos que participa da ligação 0,1. Então, nós temos aqui também o número de sítios não ocupados, calculados de maneira análoga. Então, nós podemos escrever o N1 e vamos escolher N01 como uma variável independente. Quer dizer, se eu souber N01, eu calculo N1 e depois eu calculo, como eu sei Mn, eu calculo tudo. Quer dizer, desse sistema de duas equações e duas incógnitas, eu posso fixar o valor de N01, que o valor de 00 e 1 estão determinados. Tá certo? É um sistema de duas equações e 3 incógnitas.
Então eu tenho um grau de liberdade, fixar um 0,1 no caso. Então aqui isso é só um exemplo numérico de n igual a 9, eu contei os n01s e você faz as contas aqui e mostra que a fórmula está certa, isso é uma coisa trivial. Muito bem, se a distribuição fosse aleatória, nós teríamos a mesma distribuição que nós tivemos de gás ideal com lacunas, em que não havia interação preferencial. Então eu tenho m fatorial n e m menos n fatorial, mas infelizmente isso não é verdade, porque as interações mudam o arranjo. Então nós temos que contar todas as configurações que são, por exemplo, ali no anterior, deixa eu só voltar para... Aqui, por exemplo, nós temos duas configurações. Então, nós temos que contar todas as configurações possíveis para a gente ver todas as energias possíveis, né? Nesse caso. Então, que é sobre isso que é a função de partição. Nós temos que somar todas as energias, né? Então, cada configuração vai ter uma energia diferente, porque o número de 1 vai ser diferente, ou no caso 0,1 vai ser diferente, vai depender da configuração. Então, eu vou ter uma configuração, um certo número de 0,1s, eu vou ter um certo número de configurações, aqui, e vezes a energia correspondente ao fato de eu ter n01 configurações. Tá certo? Então, como é que eu posso calcular todas as configurações? Eu vou ter que pegar, aqui é a função de partição do sólido de Einstein, eu vou ter que somar todas as configurações possíveis que ocorrem quando eu fixo o número de n01s, porque cada configuração ocorre exatamente aquele número de 0,1. Eu posso ter várias maneiras de arranjar os átomos para que ocorra, por exemplo, 4 0,1s. Então, eu tenho um número lá de átomos, uma maneira de arrumar os átomos para que eu tenha 4 0,1s, né? Se eu tiver 5 0,1s, eu tenho outra maneira, outro número de maneira, não vai ser uma só, podem ser várias. Então, eu estou somando todas as configurações e cada vez que eu tenho 0,1 pares, eu tenho uma energia associada a esses n01 pares que é dado por esse termo. Então, eu tenho que somar todas as configurações que têm essa energia. Isso é a função de partição, né? Pelo menos essa parte da função de partição. Para completar a função de partição, eu uso a parte vibracional que eu tiro do sólido de Einstein, né? Então, eu tenho aqui Q, veja, Q aqui é 0, QNI elevado a 3, que é a função de partição do sólido de Einstein, Q elevado a N, veja, da partícula, né? Não é a função de partição total. Então, a função de partição total tem que ser elevado a N. Se eu elevar isso a N, fica o que eu mostrei em vídeos passados, Q elevado a N, QNI 3 elevado a N. Então, tem a função de partição completa, que é a função de partição vibracional, ou não só vibracional, mas também número com energia de ligação, que é devido ao sólido de Einstein, vezes a parcela da partição devido à arrumação. Agora é diferente. Antes eu tinha no gás ideal, eu sabia o número de configurações, era aquele m fatorial, aquele termo de análise combinatória simples, porque era tudo aleatório. Agora, como não é aleatória, eu tenho essa expressão. Tá certo? Então, relembrando, a função g é o número de configurações que eu posso obter para um dado valor de n01. Se eu fixo n01, nós já mostramos que nós fixamos automaticamente n1 e n00. Tá certo? Então, essa é a função de partição. Então, qual a importância desse formalismo? Ele expande o gás cristalino ideal e vai ser aplicado. No próximo vídeo nós vamos mostrar como é que a gente pode usar exatamente essas ideias desse formalismo para soluções sólidas. Talvez eu pudesse ter introduzido direto as soluções sólidas, mas eu achei importante que se conhecesse esse formalismo do lattice gas,
que pode servir para outras coisas também. Bem, então quem veio até aqui eu queria agradecer e vamos continuar então. A partir do próximo vídeo vai ficar mais interessante, porque vai ligar mais com a termodinâmica conhecida através das soluções ideais ou soluções sólidas.